mais de 106 milhões de pessoas, mais da metade da população do país. No Brasil, essa maioria é excluída. Ainda hoje, os negros têm todos os indicadores sociais inferiores aos dos brancos, ainda que, no geral, o acesso tenha melhorado para todos. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2013 mostram que 23% da população branca tem ensino superior completo. Entre os negros, esse índice é de 10%. A mesma desigualdade se observa nos salários. Brancos ganham, em média, R$ 1.607,76, enquanto o salário médio dos negros é de R$ 921. Para a técnica de planejamento e pesquisa do IPEA, Tatiana Dias Silva, essa diferença salarial é resultado de uma condição histórica, a falta de acesso aos mesmos direitos que os brancos têm. A discriminação ela é um acúmulo de circunstâncias que levam os indivíduos que eventualmente conseguem chegar no mesmo patamar de escolaridade a ter trajetórias totalmente diferentes. A escravidão que trouxe os negros para o Brasil foi abolida pela Lei Áurea em 1888. Uma nova legislação para mudar o recorte racista da sociedade só veio em 1951, com a Lei Afonso Arinos, que transformou o preconceito de raça em contravenção. Em 1989, a Lei Alberto de Oliveira, ou Lei Caó, tipificou o crime de racismo. Negar o atendimento numa loja, impedir o acesso a transportes públicos por discriminação ou preconceito de raça, passou a ser crime, punido com 2 a 5 anos de prisão. A Lei Caó transformou o racismo em crime, mas mesmo hoje, 25 anos depois, este lugar, o elevador social, continua sendo a prova de que muito ainda precisa mudar. Maria da Anunciação trabalhava num prédio como zeladora. Foi vítima de racismo quando usava o elevador social. Estava um moço lá esperando. Quando ele abriu, que me viu, falou que elevador de serviço, elevador social não era para carregar preto nem empregado. Aí ele começou a me xingar, a me chamar de vagabunda, a dizer que preto não podia existir. Maria procurou a justiça e ganhou o processo que moveu contra o morador por crime de racismo. Eu acho que eu tinha o direito de ir e vir de todo mundo. Para ele, os negros tinham que estar no elevador de serviço. O caso de Maria prova que só a lei não muda a sociedade. Márcio Rabá, consultor legislativo, diz que o Estatuto da Igualdade Racial, aprovado em 2010, abriu um novo caminho no combate ao racismo. E surgiu a ideia de que não basta coibir o racismo. É preciso promover a igualdade racial. Então a legislação atualmente pensa muito nesses termos, é nessa direção que estamos indo. Com o Estatuto, a importância da influência africana na cultura brasileira foi reconhecida por lei. História da África e dos negros no Brasil passou a ser assunto obrigatório nas escolas e os direitos dos remanescentes de quilombos foram reconhecidos. Passos importantes para a formulação de novas leis, segundo a ministra da Igualdade Racial, Luísa Bairros. O Estatuto da Igualdade Racial, ele tem o foco principal dele são as instituições, né? Ele define obrigações, especialmente do setor público, daquilo que deve ser feito nas diversas áreas da vida social para eliminar as desigualdades. Em 2013, foi aprovada no Congresso a emenda constitucional que equiparou os direitos das trabalhadoras domésticas aos dos outros trabalhadores brasileiros. A mudança na lei foi considerada uma segunda abolição da escravatura, já que o emprego doméstico foi sendo ocupado pela população negra ao longo da história do país. Na área da educação, ganha força a ideia das cotas raciais como política afirmativa para ajudar a superar as diferenças impostas por séculos de direitos desiguais. A UNB tem um grupo de alunos que se organizou para debater a aplicação da política de cotas. Mesmo depois de uma década de convivência com esse sistema, Mariana Barreto, aluna de Ciência Política, diz que ainda existe preconceito.
e até do estudante se autodeclarar cotista, né? Principalmente nos cursos mais elitizados, assim, no direito, na ciência política. Eu sou cotista e do meu semestre eu sou a única pessoa que fala que é cotista. A Bayomi Mandela, que também participa do grupo, resume a visão dele sobre esses 10 anos de cotas. São avanços, né? São avanços conquistados. Se aumenta o percentual, aumenta a quantidade de pessoas negras que vão entrar no UNB, mas não é suficiente para resolver o problema, né? Do acesso a pessoas negras ao ensino superior e do racismo no Brasil como um todo, né? Fora da universidade, o sistema também já está sendo aplicado. Uma lei federal aprovada em 2014 criou as cotas raciais nos concursos públicos, reservando 20% das vagas de toda a administração pública federal para os negros. O deputado Luiz Alberto, do PT da Bahia, diz que a criação de cotas fez o debate sobre a questão racial avançar no país. A sociedade reage melhor a esse debate. Antes era um silêncio brutal sobre o tema e eu acho que isso é um avanço, na medida que a imprensa, que a sociedade, de modo geral, deixa de ter medo de debater essa questão. Mas a ampliação do sistema de cotas raciais não é consenso na Câmara. O deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, é contra essa política. Para vencer o preconceito, nós temos que criar políticas públicas que não sejam discriminatórias. E essa, para mim, é uma forma de discriminar, e muito menos política de afirmação. Outros projetos estão em debate no Congresso. Destaque para a emenda à Constituição que institui um fundo para financiar políticas afirmativas. Para Indira Quaresma, vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, as leis que levaram a avanços na vida dos negros transformam o retrato da nossa sociedade, ainda marcada por traços desiguais que mudam lentamente. Ali não faz a gente mudar o sentimento em relação ao outro. Isso tem que ser trabalhado nas famílias. Desde pequenas, as crianças entenderem que o fato de uma pessoa ter uma outra cor, ter uma outra raça, uma outra religião, ser diferente dele, não significa que é menor, que é inferior. Isso é um trabalho que tem que ser feito de base. Não tem lei que obrigue a população a mudar o seu interior.